Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição de número 12, que tem como título Peço que me mostre a tua glória. Antes de iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina, eu queria dizer apenas rapidamente aqui, mandar um alô para algumas pessoas que escreveram aqui embaixo nos comentários. Escreva você também, diga o seu nome, a cidade de onde você está assistindo, assim a gente tem uma dimensão de onde esse trabalho consegue chegar. Se você também tem um pedido de oração ou um agradecimento, também coloque aqui. Nós vamos ficar felizes em saber as maravilhas que Deus tem feito na sua vida e vamos orar pelos seus pedidos também. Queria mandar um alô aqui, ó, bem rapidinho, para a Léia de Fátima, que ela nos assiste lá de Minas Gerais, o Francisco de Rio Verde, Goiás, o Carlos Henrique de São Luís, no Maranhão, o Luiz Alves de Campo Formoso, Bahia. Ele falou que é 400 quilômetros de Salvador. Eu estive aí na Bahia agora, pouco tempo atrás, estive aí em Cândido Sales, na Bahia. Gosto muito do povo baiano e também muito obrigado porque vocês nos acompanham aqui no canal. E também, ó, a Zaida Lisboa. A Zaida Lisboa, ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá no sul. Um grande abraço para todos vocês. Escreva aqui o seu nome, a cidade de onde você está assistindo. Faça o seu pedido que nós vamos sempre estar lendo ali os comentários. Vamos fazer uma oração rapidamente para a gente já começar o estudo da lição da Escola Sabatina? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque está conosco por mais esse estudo. Continue nos abençoando, nos traga conhecimento, que nós possamos aprender sempre mais de Ti e que esse aprendizado nós possamos mostrar para as pessoas através dos nossos atos, através das nossas ações, através de como vivemos no dia a dia. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus, para sempre. Amém. Já estamos na lição de número 12, que tem como título Peço que me mostre a tua glória. Quando você começa a fazer um curso, uma faculdade, uma especialização, qual a sua ideia? O que você quer com isso? Você pretende ter conhecimento, certo? Você está pagando por um curso, uma especialização, você trabalha em uma área, agora você quer se especializar melhor naquilo, então você paga um curso. Ah, você quer fazer uma faculdade, quer fazer um doutorado, um mestrado, um pós-doutorado, não importa. Quando você está investindo, você quer um retorno, você quer ter mais conhecimento. Você não quer pagar por um curso e não aprender nada, certo? Então, se você está investindo, qual que é a ideia? É você adquirir mais conhecimento, é você entender mais daquela área que você está pagando para fazer um curso. Na caminhada com Cristo é mais ou menos assim. A diferença é que aqui não tem um diploma, não diz assim o estágio, se você está fazendo um mestrado, um doutorado, não diz isso. Mas a caminhada com Cristo, ela também requer mais conhecimento. Quanto mais você anda com Cristo, quanto mais você se dedica nas coisas de Deus, você vai obtendo mais conhecimento. E isso vai te ajudar na sua caminhada cristã. Nós, como cristãos, não podemos ficar parados. Temos que estar sempre buscando um relacionamento mais íntimo com Deus. E quando a gente busca um relacionamento mais íntimo com Deus, tem 3 coisas importantes que nós precisamos fazer. Primeiro, oração. Por que oração? A oração é o momento que você fala com Deus, onde você expõe seus problemas, suas dificuldades, as suas angústias, o que está passando dentro do seu coração, através da oração. O estudo da palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você estuda a Bíblia, sabe o que está acontecendo? Você está ouvindo agora a resposta das suas orações. É Deus falando com você. Deus fala com você através da Bíblia, através dos escritos, através de muitas coisas. Então é importante você orar para falar com Deus, ler a Bíblia, os seus devocionais, tudo que Deus deixou para que a gente aprendesse mais sobre Ele, que Ele fala com a gente através disso, e também através da nossa adoração, porque nós somos criaturas. Deus é o nosso Criador. Se Deus é o nosso Criador, nós devemos adorá-lo. E quando nós fazemos essas 3 coisas, quando nós estreitamos esse relacionamento com Deus, o que vai acontecer na nossa vida? Nós vamos ter mais direção para seguir o caminho certo, nós vamos ter mais força para poder vencer e um consolo na hora das angústias e da dificuldade. Então tenho certeza que se você está procurando um relacionamento mais íntimo com Deus, esse é o momento de você agora se dedicar, aprender nessa caminhada cristã, buscar conhecer mais sobre Deus, buscar entender mais sobre Deus a cada dia
porque eu tenho certeza que isso não vai ter um prejuízo para a sua vida, pelo contrário, isso vai trazer um upgrade na sua vida. Você vai ficar mais fortalecido, você vai ficar mais forte, vai ter uma direção melhor e vai ser uma pessoa muito mais bem vista na sociedade ou no trabalho, em qualquer lugar que você esteja fazendo. Certo? Na parte de domingo, já entrando aqui na parte de domingo, que tem como título A Tenda do Encontro, aqui vem falando duas coisas importantes. Quando Moisés estava ali falando com Deus, fora do acampamento tinha uma tenda do encontro. Moisés ia até essa tenda do encontro e Deus vinha através de uma nuvem e entrava naquela tenda para que Deus pudesse ter um relacionamento com Moisés, para que Deus pudesse falar com ele. Mas eu queria dizer para vocês que existe duas coisas diferentes. Existe a tenda do encontro, que era uma tenda provisória. Essa tenda ela estava ali apenas provisoriamente. E existia depois, futuramente, depois da tenda do encontro, teve o tabernáculo, que o tabernáculo já não era mais uma coisa provisória, ele ficava dentro do acampamento, no centro do acampamento. A tenda do encontro ela ficava fora do acampamento, ela ficava um pouquinho afastada do acampamento, mas já o tabernáculo, depois de construído, ele ficava no centro do acampamento. Então essas duas coisas, para você ver a diferença do que era a tenda do encontro e também do que era o tabernáculo. A tenda do encontro era o lugar onde Moisés falava com Deus. Aqui diz assim, ó: não sabemos, na lição de domingo, não sabemos com que frequência Moisés consultava a Deus na tenda do encontro. No entanto, temos certeza de uma coisa: os encontros de Moisés com Deus resultaram em uma amizade bastante próxima. Quanto mais Moisés se encontrava com Deus, mais a amizade com Deus ela crescia. E diz mais aqui na lição, um pouco mais para frente, diz assim, ó. Ainda tem um texto bíblico aqui que diz assim, ó, Êxodo 33:11, fala assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Então o Senhor estava ali dentro daquela tenda, ele falava face a face com Moisés, como dois amigos batendo um papo, conversando. Era um momento, com certeza, muito especial para Moisés. E depois do verso diz assim, ó, amigo é aquele com quem podemos conversar abertamente sobre tudo. Tudo você pode conversar com seu amigo. Sabemos que ele nunca revelará nossos segredos a outras pessoas. Um amigo é uma das melhores riquezas para ter e uma das melhores pessoas para ser. Ou seja, você que tem um amigo, importante você ter um amigo, né? É uma riqueza você ter um amigo que você pode confiar, que você pode falar com ele. Mas também é importante você ser aquele amigo na qual o outro vai poder conversar com você, se abrir com você e você vai poder escutar sem julgar ele. Certo? Isso é importante. A amizade, ela é importante. E Moisés, tendo essa vivência com Deus, essa proximidade com Deus, cada vez os seus laços iam se estreitando mais e Moisés ficava cada vez mais maravilhado e a amizade deles era cada vez mais importante. Diz mais aqui na lição de domingo ainda, lá embaixo. Na terra de Midian, enquanto cuidava das ovelhas, Deus inspirou Moisés a escrever 2 livros. Quais foram esses 2 livros? Jó e Gênesis. Ele viu os deuses egípcios sendo derrotados, o exército egípcio ser afogado no Mar Vermelho, viu durante várias semanas como Deus guiou Israel do Egito para o Sinai, e depois de se encontrar com Deus e ter o seu rosto brilhando, liderou o povo por mais 39 anos até a fronteira da Terra Prometida. Então, Moisés não foi um dia, 2 dias, mas foi muitos anos de convivência com Deus, e Moisés viu muitas coisas acontecerem. Quando Moisés estava lá nos seus 40 anos, depois de fugir, quando o povo ainda era escravo no Egito, e Moisés fazia parte ali dos egípcios, foi criado ali no meio dos egípcios, depois ele teve que fugir para Midian, ele ficou lá 40 anos, e nesses 40 anos ele escreveu os 2 livros que foram Jó e Gênesis. E depois, quando ele voltou para tirar o povo, ele guiou o povo por mais 40 anos no deserto. E Moisés viu muitas coisas acontecendo, como a gente acabou de ler aqui, coisas importantes acontecendo. Por quê? Porque Moisés confiou no poder de Deus. Porque Moisés aceitou o chamado de Deus. Quando Deus o chamou para poder guiar o povo, Moisés aceitou. E quando o fato de Moisés ter aceitado isso, Deus fez o quê?
maravilhas na vida dele. Eu tenho certeza que se você também aceitar o chamado de Deus, Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Entrando aqui na parte de segunda-feira que tem como título Para que eu te conheça. Como nós estamos falando agora anteriormente, Moisés tinha uma convivência com Deus muito grande. Eles se encontravam, eles conversavam, passavam horas. Quando Moisés subiu até a montanha, ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Nós vimos na lição passada, né, da semana passada, que para o povo 40 dias e 40 noites foi muito tempo. Eles ficaram preocupados, eles ficaram angustiados, cadê Moisés? Mas para Moisés, 40 dias e 40 noites se passaram assim, ó, porque ele estava fazendo algo que ele gostava muito de estar na presença de Deus. Moisés ele ficava tanto, mas tanto na presença de Deus, que quanto mais ele aprendia de Deus, parecia que ele sabia menos. Aqui na lição diz assim, ó, o crescimento de Moisés no Senhor era constante. Ele se aproximava cada vez mais do Senhor e procurava imitar a imagem de Deus. Certo dia, enquanto estava conversando com Deus na tenda do encontro, Moisés de repente percebeu que não conhecia e fez uma oração bem específica. Revela-me o teu caminho para que eu te conheça. Está lá em Êxodo 33, 13. Moisés queria que Deus o revelasse o seu caminho para que ele conhecesse mais, porque quanto mais Moisés conhecia de Deus, parecia que menos ele conhecia de Deus. Para você ver como que é a glória de Deus. Ele reconheceu a sua necessidade e desejou de todo o seu coração conhecê-lo melhor. Deus concedeu o desejo a Moisés. E lá embaixo, diz assim ainda, ó, em outra ocasião, ele entrou pelo meio da nuvem onde Deus estava e ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites. Nesse período, Deus deu a Moisés duas dádivas preciosas. O decálogo, né, que é a tábua dos 10 mandamentos, que nós já conhecemos, e instrução sobre como construir a mobília do tabernáculo. Então Moisés passou 40 dias e 40 noites com o Senhor, intercedendo pelos pecadores. Então, ou seja, Moisés, ele estava com Deus 40 dias e 40 noites, enquanto Deus escrevia o decálogo, né, os 10 mandamentos. E também Deus orientava de como deveria ser a construção do tabernáculo. Quando Moisés voltou, o que estava acontecendo? O povo estava lá fazendo adoração a ídolos. Moisés ficou muito triste, chateado, quebrou aquelas tábuas lá dos 10 mandamentos, e aí Deus depois pediu para que Moisés fizesse novas tábuas, e Deus reescreveu os 10 mandamentos, né? Então Moisés passou mais 40 dias, 40 noites, intercedendo por aquele povo, que agora estava completamente em pecado, e atiçaram a ira de Deus através deles. Haveria melhor maneira de Deus se fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um ser humano? Aqui já entrando na parte de terça-feira, que tem como título Peço que me mostre a tua glória. Moisés, depois de ter conhecido mais a Deus, quanto mais Moisés conhecia Deus, mais Moisés queria conhecer a Deus. E agora Moisés queria conhecer a glória de Deus. Bem que no início da lição diz assim, ó, Moisés pediu, peço que me mostre a sua glória. E o Senhor fez o quê? O Senhor revelou a glória dele. Como que Deus revelou? Deus mostrou a sua bondade. Porque a glória de Deus é a sua bondade. Ou seja, seu caráter, né? O caráter de Deus, a bondade de Deus, essa é a glória de Deus. A glória dele é mostrar toda a sua bondade, é mostrar todo o seu caráter de Deus, né? O seu caráter de como ele é, como Deus age. Ó, a glória de Deus é envolver pecadores arrependidos em seu braço. Ou seja, Deus pega os seus pecadores arrependidos e abraça e coloca aqui e fala, fique calmo que eu vou estar com você, eu vou te ajudar. É promover tudo o que é necessário para a transformação deles. Ao mesmo tempo, nossa glória é revelar o seu caráter e torná-lo conhecido aos outros. Ou seja, nós, como cristãos, como servos de Deus, devemos revelar a glória de Deus para outras pessoas. E diz mais aqui na lição assim, ó. Esse reflexo do caráter de Deus e sua misericórdia e o terno amor deve ser visto em nossas ações. Assim, temos a oportunidade de ser não apenas bênção para o mundo, mas luz que brilha diante do universo e que nos observa.
Além de ser bênção para o mundo, nós devemos ser luz para o universo que nos observa. E aí, você vai ser bênção? Você vai ser luz ao revelar o caráter e a bondade de Deus para as pessoas? É isso que Deus espera de mim e disso que Deus espera de você. Já que na parte de quarta-feira tem como título Deus revela a si mesmo. Pela 7ª vez, agora Moisés sobe ao Monte Sinai. E agora, dessa vez, ele está levando consigo as tábuas para Deus reescrever os 10 mandamentos, ou o decálogo, como nós chamamos. E aqui na lição diz assim, ó: quando obtemos o vislumbre do amor, a graça, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a fidelidade, o perdão, a santidade e a justiça de Deus, também somos atraídos a Ele. Ou seja, Moisés, ele já tinha ali visto a bondade de Deus, ele já tinha vislumbrado a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque Deus é um Deus misericordioso. Quanto mais nós erramos, mais Deus tem misericórdia de mim e de você. E Moisés também já tinha visto a compaixão, a bondade, a fidelidade, tudo isso Moisés já tinha visto, e isso deixava Moisés, era um vislumbre para ele, era uma alegria para ele. Quanto mais ele via, mais ele queria. Quanto mais ele conhecia, mais ele queria. A proximidade de Moisés com Deus, ela era gigante, ela era muito grande. E Moisés amava estar na presença de Deus. Muitas vezes eu fico pensando assim, hoje eu tenho tantas oportunidades de estar na presença de Deus, tantas facilidades, né? Tem pessoas que não podem pregar, tem pessoas que o lugar que ela vive, ela não pode adorar um Deus porque é proibido, ela não pode sair para ir para a igreja, ela não pode ter uma religião, ela não pode fazer nada. E nós temos a liberdade hoje para orar, para pregar, para vestir uma roupa e ir para a igreja, com a Bíblia debaixo dos braços, né? Sair com a Bíblia mostrando para todo mundo. E isso não é um problema para nós na sociedade que nós vivemos hoje aqui. Mas muitas vezes nós esquecemos de estar nessa comunhão com Deus, de ter essa proximidade com Deus. Porque quando nós temos essa proximidade com Deus, quando nós buscamos Deus, Deus ele se revela para nós. Deus ele se mostra como ele é para nós. E quando você conhece mais a Deus e vê como Deus se revela para você, você fica apaixonado, assim como Moisés ficava. E somente quando vemos, está dizendo aqui na lição ainda, e somente quando vemos e admiramos a sua qualidade excepcionais que começamos a amá-lo. Um amor que leva ao desejo de servi-lo e obedecê-lo, porque ele nos ama e nós o amamos em resposta do seu amor. Isso é lindo, isso é muito bonito. A lição dessa semana ela vem trazendo coisas maravilhosas de como devemos estreitar a nossa caminhada com Deus. E quando nós estreitamos a nossa caminhada com Deus, Deus se revela para nós. Ele mostra o seu amor. E quando Deus mostra o seu amor a nós, nós o amamos em resposta a esse amor dele por nós. Entrando aqui na parte de quinta-feira, que tem como título O Rosto Resplandecente de Moisés. Eu já queria começar lendo. Aqui já na metade da lição diz assim, foi somente quando Moisés, entendeu a bondade e a misericórdia de Deus, ele se abriu completamente a Deus por causa da beleza do seu caráter, que Moisés foi transformado pelo rosto e passou a resplandecer. Já vimos várias situações em que Moisés teve a presença de Deus e o seu rosto não brilhava. Moisés estava na presença de Deus, mas o rosto de Moisés não brilhava. Várias ocasiões, Moisés subiu 7 vezes ao morro. Mas agora, quando Moisés entendeu a bondade e a misericórdia de Deus, Moisés se abriu completamente por causa da sua beleza e do seu caráter. E Moisés foi o quê? Ele foi transformado, o seu rosto parou a resplandecer. Pensa comigo, quando você convive muito com uma pessoa, você tem a mania de pegar alguns costumes daquela pessoa. Ou quando você mora em um certo estado, eu sou do Paraná, moro aqui em Brasília. Mas se eu for para um outro estado, Bahia, qual que é a minha tendência? Quanto mais o tempo eu passo lá, a tendência é eu começar a falar mais como eles, mais parecido com eles, agir como eles agem, porque a convivência faz isso com a gente. Quando você convive com Deus,
quando você tem uma vivência, quando você tem um amor, uma proximidade com Deus, que você busca Deus e tem uma amizade com Ele, você começa a mostrar para as outras pessoas quem você é e que você é uma pessoa diferente. Tanto é que Deus queria fazer desse povo um povo onde Deus era o líder deles. Porque eles seriam o quê? Uma nação diferente das outras. E por muito tempo eles foram uma nação diferente das outras. Outras nações olhavam para aquela nação ali, para o povo de Israel, e falavam assim: aquele ali é um povo diferente. Aquele ali não é um povo como a gente. Então eles nem queriam atacar aquelas pessoas. Eles nem queriam atacar Israel. Outros povos começaram a atacar Israel. Sabe quando? Quando Deus deixou de ser o comandante geral ali e começaram a ter líderes humanos. E aí eles começaram a se perder e agir de forma totalmente errada. Então foi quando outros povos olharam e falaram assim: somos como eles. Somos como eles. Mas enquanto Deus estava à frente, as pessoas viam eles como pessoas diferentes. Você já parou para pensar como é a sua vida? Como que você age na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde que você está, na igreja? Como que as pessoas te veem? Será que as pessoas te veem você resplandecendo a glória de Deus? As pessoas te veem como um cristão e falam assim: nossa, aquele cara ali, ele é bem cristão, ele é uma pessoa correta, uma pessoa que eu posso confiar completamente. Será que as pessoas me veem assim? Será que as pessoas te veem assim? Porque quando nós buscamos, quando nós aprendemos sobre a bondade e a misericórdia de Deus, nós nos abrimos a Deus. E a glória de Deus também vai resplandecer em nós. Não como resplandeceu em Moisés, né, que o rosto de Moisés brilhava, mas as pessoas vão ver você como uma pessoa diferente. Já para finalizar a lição, eu queria ler só um trechinho aqui da parte de sexta-feira, que diz assim, ó: Jesus disse aos seus seguidores: assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que estás no céu. Somente pessoas que brilham podem ser agente de transformação. Ou seja, eu vou ler mais uma vez, presta atenção. Assim diz o Senhor: brilhem também a luz de vocês diante dos outros. Brilhe a sua luz diante dos outros, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que estás no céu. Quando as pessoas verem você diferente, diferenciado, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão falar: quem é aquele cara? Por que ele age assim? Ele tem um Deus por trás dele. E quando as pessoas verem como você é, elas vão querer entender, elas vão querer aprender mais sobre o seu Deus. Agora, se você age uma vida completamente diferente do que Deus quer que você viva, ninguém, se você falar assim: olha, eu sou um cristão, ninguém vai querer seguir o seu Deus. Porque as pessoas vão falar: eu não quero viver como ele, eu não quero ser como aquele cara, como aquela mulher. Mas quando as pessoas veem que você é uma pessoa diferente, as pessoas vão querer ser como você. As pessoas vão querer conhecer mais sobre o seu Deus e você vai ter muito mais facilidade para falar para as pessoas de Deus, demonstrando nos seus atos, nas suas ações, que nós vivemos todos os dias. Eu quero viver diferente. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ter mais comunhão com Deus, buscar a Deus mais, ter uma vida com Deus como a de Moisés, cada dia mais próximo a Deus. Cada dia conhecimento mais a Deus, eu vou colocar isso como um propósito na minha vida. Faça isso também. Coloque um propósito na sua vida para que você possa conhecer Deus mais, que você possa brilhar e resplandecer o poder de Deus, tá certo? Vamos orar para encerrar a lição dessa semana? Obrigado por você estar aqui, continue nos acompanhando nas próximas lições e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos traz ensinamentos maravilhosos. O Senhor nos mostra como devemos seguir. E a cada dia nós devemos buscar mais a Ti em oração, em comunhão, em aprendizado sobre a Sua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos ser exemplo Seu, que as pessoas vejam Você em nós, através dos nossos atos. Nos ajude, nos guarde, continue conosco, nos protegendo. Em nome de Jesus para sempre. Amém. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Não sei que hora você está assistindo essa lição, mas que Deus te abençoe ricamente e seja conosco até a semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau.